Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo, que nessa semana vai ter duas edição extra aí. Eu sou o Carlos Correia, como já disse, e aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Oi, Carlos, tudo bom? Tudo. E Henrique Massaro. E aí, como é que tá? Olá. Não derreteu ainda? Tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre Ela Disse, um filme que está estreando aí nessa quinta-feira, dirigido pela Maria Schrader, com a Carey Mulligan e a Zoe Kazan como as protagonistas de uma história baseada numa história verídica, né, na investigação do New York Times sobre todos os casos de assédio sexual envolvendo o Harvey Weinstein, né, aquele famoso produtor de cinema norte-americano. Antes de mais nada, eu quero fazer um meia-culpa e um falha nossa aqui, porque talvez por causa da correria da Copa, eu pessoalmente eu sabia da cabine, a gente viu o filme, até agradecer aqui a Espaço Z, a gente participou da cabine de imprensa. Na correria da Copa eu vi que ia ter a cabine, eu não me toquei do tema em si, sabia mais ou menos, mas não percebi, na verdade, e a gente acabou não se planejando melhor. O fato é que esse era um filme que era importante ter uma mulher aqui para discutir com a gente. E então por isso eu já de antemão peço desculpas aí pelo nosso erro aqui, que vai acabar sendo uma mesa masculina discutindo um assunto que é muito mais um ponto de vista feminino, como a gente vai falar aqui do filme em si. Mas enfim, feita essa meia-culpa, vamos lá então, vamos discutir aí o Ela Disse. Bom, vamos lá. Como eu disse, a sinopse do filme é em torno da investigação. São duas repórteres, uma vivida pela Carey Mulligan e outra pela Zoe Kazan. São duas repórteres investigativas do New York Times que vão atrás de denúncias sobre assédio sexual, estupro e outros comportamentos inadequados do Harvey Weinstein, que era um produtor famoso. Ele era o cara à frente da Miramax, né? Um estúdio que tem 500 filmes famosos aí. Conseguiu algumas façanhas de fazer Shakespeare Apaixonado, ganhar Oscar de melhor filme. Enfim, tem trocentos outros filmes da Miramax aí, que eram um dos estúdios mais fortes aí até um tempo atrás. E o filme ele vai todo em cima dessa investigação jornalística. Por estrutura, ele é bem parecido com outros filmes que estão ali na aba de filmes de jornalismo, né? Mais recentemente, o Spotlight, acho que é o grande conhecido disso aí, mas tem outros, né? Acho que ele não é tão parecido com, por exemplo, Todos os Homens do Presidente, acho que já é uma outra vibe. Acho que ele fica mais a melhor comparação é o Spotlight, porque até tem aquele outro da Meryl Streep, me ajuda, Henrique, que era o The Post. Mas aquele ali acho que é um filme mais sobre chefes do jornal, né? Mais sobre a empresa do que sobre o negócio. Exato, e esse não, é mais sobre a matéria mesmo, sobre as duas jornalistas indo atrás da investigação. A gente hoje não vai ter spoiler, aviso de spoiler, porque enfim, é um caso conhecido, né? O Harvey Weinstein está preso e tudo mais, a gente sabe como é que acaba a história. Então não é um documentário, mas hoje não se aplica spoilers. Vamos então primeiro discutir aspectos gerais e aí depois a gente vê se a gente entra em algumas particularidades. Henrique, que está mais perto do microfone, pode começar. Bom, eu assisti já achando que tinha pegado bem pelo trailer que ia ser um filme bem dessa pegada jornalística, né? O filme se chama Ela Disse porque esse é o nome do livro, né, escrito pelas duas jornalistas que acabaram revelando o caso do Harvey Weinstein. E ele é um filme sobre as origens do movimento Me Too, né? Ele não se debruça sobre o que aconteceu depois, né? As denúncias que vieram depois. Acaba na publicação, inclusive. Isso, acaba na publicação da matéria sobre o Harvey Weinstein, e na esteira dessa matéria vieram muitas outras acusações envolvendo muitas outras pessoas poderosas e famosas, mas esse a gente pode dizer, teve alguns casos um pouco antes e tal, mas esse foi o grande caso
que trouxe tudo à tona, por justamente ser uma pessoa muito, muito poderosa, né? O Carlos estava falando, o fato até de dele ter ganho o Oscar com Shakespeare Apaixonado mostra a influência dele, né? A gente sabe que o lobby é uma coisa muito importante ali na premiação do Oscar, e o Harvey Weinstein era talvez o cara mais poderoso de Hollywood durante as décadas Tem outros anteriores. vários. Tem filmes muito melhores que são da Miramax. A gente Sim, pode sim. pegar o Pulp Fiction, né? Isso, não, ele fez vários filmes com o Tarantino, né? Ele trabalhou com, enfim, grandes diretores e tal, né? Era um cara realmente muito, muito influente. E, enfim, como eu disse, o filme não cobre o que aconteceu depois do movimento Me Too, que teve vários outros avanços depois, teve outras discussões geradas pelo movimento, né, que virou uma coisa mais separada desse caso específico, né, é uma coisa que se fala até hoje, mas ele é muito sobre o trabalho que trouxe isso à tona e que aí sim viria a gerar o movimento Me Too. Eu acho que enquanto filme de jornalismo ele entra para uma prateleira bem interessante, acho que cobre... como tu falou, ele obedece uma estrutura muito parecida com a de outros filmes. Acho bem parecida com a do The Post, por exemplo. Também pega um tema sensível, né? Desculpa, The Post não. Spotlight. O Spotlight também pega um tema sensível, que no caso do Spotlight eram os casos de abuso sexual contra criança, uma coisa bem pesada. E é um filme mais ou menos do jornalismo, um filme mais ou menos da mesma época, assim, né? O que tu comentou, o Todos os Homens do Presidente, que é um dos meus filmes preferidos, ele é um jornalismo mais old school, assim, tem diferenças até da própria época que foi feito. Mas também tem semelhanças, a própria dedicação... Que ele é um filme que também tem um lado muito mais político, Isso. né? Político partidário. Mas a devoção das repórteres em acompanhar a matéria, isso tudo é bem mostrado. Acho que o fato de ter que se dedicar 100% do tempo a isso e tal... E para a gente que é jornalista sempre gera outras discussões interessantes sobre o nosso próprio mercado de trabalho, as coisas que a gente aspira e acha o jornalismo ideal, né? Então a gente está falando de uma grande matéria do New York Times, que é o maior jornal do mundo. Então é difícil não ficar meio deslumbrado, assim. Mas além disso, é importante falar que não inova tanto na estrutura, né? É uma estrutura já bem conhecida, trazendo um tema novo, né? Essa questão, acho que tanto de assédio sexual quanto de coisas mais drásticas como estupro, propriamente dito, que são os crimes que o Harvey Weinstein ainda está sendo acusado, né? Nesse momento que a gente está gravando aqui, ainda está rolando outros julgamentos dele. Acho que o filme faz um bom trabalho tocando nesse assunto, que é o assunto, talvez um dos grandes assuntos do nosso tempo, né? De se deparar contra como o sistema acaba propagando esse tipo de questão. Eu vi uma crítica e eu concordo um pouco que ele é um filme que vai batendo no Harvey Weinstein, obviamente, que é o grande monstro por trás da história, mas ele, de certa forma, alivia um pouco para o restante da indústria, assim, né? Centraliza tudo nele. Claro, o filme menciona várias vezes... Ele cita bastante, né? Ele Ele cita bastante isso, que o sistema se fala várias vezes que o autoprotege. sistema mas assim... Mas personaliza nele. Isso, obviamente, nesse momento, muitas pessoas que mandam na indústria ainda cometem crimes parecidos, né? Isso é meio óbvio, assim, mas vai demorar muito até mudar isso totalmente. E o filme dá centraliza mais no Harvey Weinstein, o que não é necessariamente um problema, né? Porque a gente está falando aí num filme que ele tem 2 horas e um pouquinho mais, pouco, mais ou menos. Então, assim, eu gostei, achei bem interessante. Acho que lidou bem com a história real, trouxe os dramas das 2 repórteres sem prejudicar a história em si. Eu gostei. Márcio, mais um filme que vai desgraçar uma geração de estudantes e fazer eles fazer jornalismo e não ganhar dinheiro o resto da vida? Ou não? Eu não sei, é um filme de 2015, 2016, né? Os grupos de WhatsApp não estavam sendo inundados ainda de fake news como estão agora, né? Apesar que cita o Trump ali no começo. Cita o Trump no começo, começa com a investigação de assédio do Trump, né? Pré-eleição, pré-campanha, ainda durante a campanha, né? Depois ele foi eleito. E daí depois virou foco para a investigação do Harvey Weinstein. Então ainda pega talvez o nascimento desse movimento de desinformação aí, né? Que começou ali em 2015, uma força um pouco maior, pós-primavera árabe, isso não entra. Nem citado. Por isso que eu falo que acho que o pessoal hoje já tem um escopo um pouco maior, então não vai ser enganado tão facilmente assim por essa romantização. Mas falando do filme em si,
Como o Rick falou, né, ele tem a gente vinha comentando até pós saída do cinema ali, ele tem um template, que é esse template de investigação jornalística, né, sempre que se trata, o Spotlight foi assim, Todos os Homens do Presidente também, esse eu acho que tem uma identificação com Todos os Homens do Presidente, porque não é tem uma equipe ali que participa na tomada de decisão, mas quem investiga são 2 jornalistas, né, no caso de Todos os Homens do Presidente eram 2 jornalistas, né? E a história, então, o Henrique tratou bem da questão do assédio, de quanto isso afeta a indústria de Hollywood. Eu acho que o filme tenta deixar um pouco claro que, embora esteja se falando da indústria de Hollywood, é um problema bem maior, né? Que afeta o sistema como um todo, e ele demonstra isso no medo das testemunhas em se pronunciarem, né? A grande dificuldade das jornalistas ao longo de todo o filme é fazer com que alguém se pronuncie on record, né, que nem eles falam, né, oficialmente, não através de fontes anônimas, porque as pessoas têm medo de se pronunciar e depois serem desacreditadas, como acontece frequentemente com vítimas de abuso e de estupro, né, e isso não só ao darem declarações para a imprensa, mas quando vão denunciar qualquer tipo de violência sexual, quase sempre são desacreditadas, enfim. Então isso é uma sensação presente. Isso talvez agora tenha aumentado com o que tu falou da questão da desinformação. Assim que tu faz alguma denúncia, já tem trocentas coisas voando na internet para te... Exatamente. Isso quando tu chega numa arena pública, né, seja de rede social, seja na imprensa propriamente dita tem um escopo ainda maior, né? Uma dimensão ainda maior. Mas quando tu vai no micro também, né? Quando tu chega dentro de casa, quando tu chega numa delegacia, em qualquer lugar, tu sofre esse baque já no hospital, enfim, tu já sofre esse baque. Então, e isso tudo, o filme não chega a esse ponto, né? Não trata de todos esses detalhes, mas ele representa isso na forma desse temor, nessa dificuldade, no choro das mulheres, quando tem que falar sobre o assunto, né, e não conseguem. Tem uma das mulheres que uma das jornalistas vai entrevistar 20 anos depois do caso, e ela sai dizendo que ela quer falar, mas não consegue, né, e tem dificuldade, e a mulher acaba não falando, uma das vítimas, né, e eu acho que a atuação ali até foi bem adequada, sempre que tu vê no olhar e na expressão, assim, da atriz, em que ela está tentando desabar, mas não desaba, porque está dentro de casa, tem a família atrás, enfim, todos esses ambientes... Ela não pode desabar. E porque tem um acordo também assinado de que não poderia falar, enfim, todas essas questões judiciárias também estão ali presentes. Então, tem todo um sistema dentro e fora de Hollywood para impedir que essas coisas sejam trazidas à tona, e o filme mostra isso. Além disso, tem aquela outra questão, que é a questão do dia a dia do jornalista, né? E do dia a dia, não só do jornalista, mas de todo mundo, que eu acho que esse filme tira o romantismo um pouco de lado também, que eu acho que isso é interessante, porque daí personifica um pouco mais o trabalho das profissionais ali, e também traz para essa questão feminina, do lado de quem tem que trabalhar, mas ao mesmo tempo tem que cuidar da casa, né? Que elas estão levando os filhos para passear no parque, mas estão trabalhando porque toca o telefone e tem que atender, é uma fonte que quer falar com elas, né? A outra vai viajar para Londres e ao mesmo tempo tem que estar falando com a filha que está no computador do outro lado, porque a filha está com medo, ou chorou, ou quer entender o que quer dizer estupro. Então tem essa dualidade de tu tem que lidar com o teu trabalho, com a tua família, o quanto isso te sobrecarrega, e isso a gente sabe que é muito mais presente no mundo feminino do que no mundo masculino. Mesmo hoje, quando os papéis ainda estão começando a tentar se equiparar, mas ainda está muito longe. Ainda está muito longe. E o filme traz isso. Então não é aquele jornalista que sai da redação, vai tomar um trago no bar e que também é um problema, obviamente, a questão do alcoolismo e tal, mas que vai beber no bar e que vai sair para fazer festa e que vai pegar várias mulheres e não, é a mulher que sai dali e vai trabalhar, vai tratar dos filhos em casa, vai cuidar, vai conversar com o marido, discutir algumas coisas de saída, eu tenho que visitar a minha mãe que não sei onde, então tu leva o filho, eu fico com outro filho. Então traz essa coisa do cotidiano para dentro do filme, que é muito legal e que não está presente. Não tem uma parada dela, elas são jornalistas no filme, elas não são detetives, né? Não. Que às vezes os filmes de jornalismo
pendem um pouco para esse lado. Se o cara vira um detetive, faz uma investigação. Elas são jornalistas ali. É bem definido isso. Então tem essa coisa também da questão feminina e do abuso do dia a dia, assim, das dificuldades que tem que lidar. Tem um momento que elas estão no bar e que elas estão conversando sobre a matéria. São 3 mulheres conversando no bar e chega um cara e resolve dar em cima delas, né? Que é aquele problema, é difícil uma mulher sentar num bar sozinha ou com uma amiga e não chegar alguém interromper, né? Mesmo elas estarem tratando de outro assunto e não dando nenhum tipo de abertura. Sempre tem alguém que vai chegar ali e vai tentar puxar um assunto, enfim, ou vai tentar flertar, ou etc. E o filme representa isso também, assim, que é essa coisa de, né, essa dificuldade que tu tem de simplesmente viver a tua vida sem ser importunada a todo momento por uma questão sexual ou de assédio, enfim. Então acho que o filme traz tudo isso, assim, e eu acho que o filme brilha até mais para mim do que na questão da apuração jornalística e tal, da questão de mostrar o caso, que tem elementos, né, e a gente pode até discutir isso depois, né, Carlos, de um áudio que é usado, que o áudio é verdadeiro, dos e-mails trocados, das atrizes que emprestam não só a sua imagem, algumas delas, mas a sua voz. Tem até um ar muito de documentário em alguns momentos, assim. Então, é um filme bom, assim, nesses elementos, é um filme bem legal. Talvez corra pelo Oscar em alguns momentos, né? Embora toque na indústria de Hollywood, que é sempre perigoso nesse momento. Né? É estranho, né? Porque a gente não ouviu nenhum buzz sobre ele até agora em termos de Oscar, né? Eu acho que eu gostei bastante também. Eu brinquei ali que ele vai desgraçar uma quantidade de jovens que vão querer fazer jornalismo, porque é um pouco isso, sabe? Mesmo que não tenha essa glamorização do jornalismo, a gente ali como jornalista se vê e é legal. É legal o papel que elas têm ali, sabe? Elas estão fazendo alguma coisa para melhorar o mundo mesmo, assim. Mas, claro, é numa escala New York Times. Chega uma hora que elas estão fazendo a investigação e uma das repórteres diz, a editora lá diz, não, tu tem que ir atrás dessas mulheres. Olha, mas não tem como. Uma mora no País de Gales, outra mora no Vale do Silício e outra mora em Londres. E a editora diz assim, quando é que tu pode embarcar? Tipo, isso é a realidade do New York Times. Quem quiser fazer jornalismo, principalmente jornalismo no Brasil, saiba que não é a realidade do Brasil. Mas, enfim, voltando para o filme, assim, onde é que eu acho que o filme pega mais, assim, e onde ele é melhor? E ele é um filme que talvez seja daqueles que, quanto mais tu fala, ele gera bastante discussão e vai melhorando, assim, quando tu vai falando. Em termos de atuação, acho que ninguém destoa para baixo. E também acho que ninguém destoa muito para cima. Não é um filme que, nossa, fulano de tal carrega nas costas e tal. Não, é um filme que tá todo mundo bem, assim. Não é ninguém, assim, uma atuação de, nossa, sabe, vai ganhar o Oscar. Mas a Carey Mulligan tá muito... Ela é muito boa, né? A Carey Mulligan tá muito bem. A Jodie Cantor tá muito bem. A Rebecca Corbett, que faz a editora, que é... Ela já apareceu no House of Cards, entre outras coisas. Eu lembro dela no House of Cards, mas em outras coisas. O Dean Bucket, que é o cara do seriado engraçado lá do... Succession? Não, do Adam... Não é do Adam Sandler. O outro Adam. Putz, eu não vou lembrar. O Brooklyn Nine-Nine. Ele é o cara do Brooklyn Nine-Nine. Tem uma outra atriz que eu adoro, que faz um papel pequeno, que é a Samantha Morgan, acho. Mas só isso das atuações, eu acho que nenhuma... Eu entendo o que tu quer dizer, porque nenhuma é assim, fora da curva de chamar mais atenção para ela, de tirar o foco da história. Mas eu acho que nas sutilezas, assim, elas estão muito bem, né? Não, todas também. As duas principais, né? A Carey Mulligan, cara, como a expressão dela passa... Ela é aquela repórter um pouco mais experiente que a outra, pelo menos a entender, mais, né, com mais estrada, assim. E como ela consegue matar no peito algumas situações e encarar, tipo, tem uma cena que ela encara os caras ali de frente e tal, e tudo na expressão dela tu consegue sentir mais ou menos. Ela encarou o Trump, né? Encarar o Harvey Weinstein, né? Aí já E já a Zoe Kazan, né? Ela é mais aquela repórter com brilho no olho, assim, né? São coisas sutis, assim, que a gente vai percebendo e como elas se complementam. E eu acho que, só pra não perder uma coisa que o Márcio falou, ele não romantiza certas coisas, e eu acho que ele também cuida para não romantizar essa coisa meio workaholic, né? Eles mostram que, como, assim, fazer uma matéria assim, mesmo no New York Times, mesmo
que seja uma coisa idílica, assim, de tu poder ir para o país de Gales a hora que tu bem entender. Mesmo assim, ele mostra, design de produção mostra eles se reunindo na cafeteria do jornal, que é uma senhora cafeteria, Que né? é o jornal de verdade. Isso. As Ele cadeiras... foi todo filmado no New York... Todas as partes do New York Times foram filmadas no New York Times. Tem uma pela cena primeira vez. que tu olha, as cadeiras estão todas em cima das mesas, mostrando que aquilo ali é um horário fora de expediente que ela tá ali. Tem uma que a redação tá toda meia luz ali, elas trabalhando, só elas naquela redação gigante. A casa delas sempre tá tudo meio bagunçado, assim, as comidas meio por cima e tal. Então mostra, eu acho que é um cuidado, assim, que mostra um pouco o caos que é a vida daquelas pessoas ali, que ao mesmo tempo estão tentando manter tudo equilibrado. Mas não é um caos legal, né? Não é. Não. Por isso que eu digo, não romantiza isso, assim. Também não demoniza. Exato. Só é o que é. É mais realista, né? O que eu acho, para não me alongar, para além das atuações, o que eu acho que dá peso ao filme é esse toque real, assim. Porque as atrizes que botaram a cara a tapa lá no começo dessa história, lá em 2016, quando a matéria saiu, acho que os grandes nomes que tomaram a frente ali foram a Rose McGowan, né? E a Ashley Judd. A Ashley Judd tá no filme. Ela interpreta, se interpreta, né? Se interpreta não, porque ela tá num papel ali de Ashley Judd, mas não é ela são falas ficcionais, né? Mas baseada na experiência dela. Então, assim, ela tá ali e dá peso. As outras atrizes, muitas não estão ali fisicamente, mas elas deram a voz. A Rose McGowan, a voz dela no filme é a dela mesmo. A Gwyneth Paltrow, que é engraçado porque a preocupação do Weinstein durante toda a investigação basicamente é essa. Vocês ouviram a Gwyneth Paltrow? Vocês ouviram a Gwyneth Paltrow? E a Gwyneth Paltrow tem todo um peso. Não por acaso, quando acaba o filme e começa a subir os créditos, aparece como um dos produtores do filme o Brad Pitt. O Brad Pitt sabia dessa história toda do Weinstein, porque lá no começo dos anos 90 o Brad Pitt namorava a Gwyneth Paltrow. Cara, Hollywood todo sabia, né? Não, todo mundo... mas assim, pra ele, todo mundo, não só ele sabia, como a namorada dele tinha sido vítima disso aí. Parece que ele peitou o Weinstein com relação a ela, obviamente. Isso. Dito isso, também fazer algumas considerações aqui também, que é o seguinte... Deixa eu estar aberto aqui. Eu não gosto de generalizar a coisa, mas, tipo, isso era uma história que rolava nos bastidores de Hollywood por muito tempo. Então, as pessoas sabiam das histórias sobre o Harvey Weinstein. Assim, o Hollywood sabia, mas não era algo que chegava no público. Até assim, fica um pouco assim, esse filme ele não traz nada de muito novo. De fato, ele não traz nada de muito novo. Mas é importante, talvez, ele nem que seja como documento, assim, mesmo que seja ficcional, tipo, levar essa história para as pessoas. Fala-me. Não, perguntar, lançar na roda aqui. Vocês acham que esse filme mostra que Hollywood já está preparada para lidar com esse caso ou ainda não? A gente estava discutindo na vinda para cá que o próprio caso do Johnny Depp mostra que talvez nem tanto, né? A questão do Johnny Depp é isso, né? Meio foi um contra-ataque a esse movimento Me Too, né? Tipo, meio que deu uns 3 passos para trás em tudo isso, assim. Não sei o que vai vir por aí, né? É um pouco ilusão achar que tudo acabou, né? E a gente vive uma nova era, mas eu acho que o movimento sim foi importante e avançou muitos passos. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Só que assim, tem muita coisa a ser feita. Sim. Não só lá, mas por exemplo, hoje as coisas são feitas aos poucos, né? Os avanços são feitos, né? Coisas que não tinham no dia a dia de gravações, por exemplo, cenas de sexo. Antes era tipo, não vou dizer improvisado, mas era. Hoje em dia não tem isso. Hoje em dia tem um profissional que vai mapear toda a cena de sexo. Então, olha, tu só vai botar a mão aqui, tu vai botar a mão no peito, depois a tua mão... Tipo, os atores e as atrizes têm que saber exatamente É como se fosse uma coreografia. Não tem mais espaço para improvisação nesse tipo de coisa. Mas achar que acabou a sexualização de Hollywood, claro que os não, abusos, claro óbvio que não, e que tem muita coisa para ser feita, e que o assédio é constante, e é evidente. Mas o que eu disse, o que eu quis dizer quando eu perguntei isso é se está pronto para lidar no sentido assim de fazer um filme sobre isso, né? Esse assunto ainda é um calcanhar de Aquiles para a indústria ou já é uma coisa que não? Acho que eles já estão falando, até porque o cara tá preso, o que facilita um pouco. Porque eu acho que tem muita gente. Tipo, ele já é o vilão. Ele já é o vilão. Ele é o grande vilão da história. É que eu acho que o Harvey Weinstein tomou a bala por muita gente, na real.
Tem muita gente nesse meio. É aquele meme do soldado. Eu acho que tem muita gente nesse meio que talvez não tivesse o peso do Einstein, ou que não tivesse como é que eu vou dizer, o relapso do Einstein, ou tivesse o escopo da atuação nefasta do Einstein, Sim. mas que muito provavelmente usava Sim. quase das mesmas táticas. Não tem tanto peso. É. E assim, e de novo, só para reforçar, o que eu acho que o filme tem e ele cresce é quando ele é mais real. Mesmo quando é Ashley Judd fazendo o papel de Ashley Judd, ela tá ali e dá mais peso. Tem uma cena no filme que é, para mim, a mais forte do filme, que não tem ninguém aparecendo. É só um corredor. Ela tá dentro do contexto do filme, porque várias das atrizes, não só atrizes ali, né, tem funcionárias também da Miramax que sofreram assédio e foram vítimas de estupro. E tem um momento do filme em que eles mostram só um corredor, uma sequência de corredores, né, e tem uma gravação. E essa gravação é real. Uma delas gravou o diálogo com o Harvey Weinstein. E é aterrador aquilo ali. Cara. Tipo, tu tá ouvindo todo o processo acontecendo ali. Sabe? Não chega... Como é que eu vou dizer? Não chega assim, porque a gente tende a achar que a parte do estupro é só a penetração em si, mas vai muito além disso, assim. Tem todo o processo ali e tá ali, cru, sabe? Isso dá muito peso pro filme. E essa parte é ainda mais pesada, acho que por uma excelente escolha da direção ali, que é só reproduzir o áudio. Eu não vou dizer exatamente o que mostra, né, mas mostrar cenas que... Deixar só com áudio e com cenas meio abstratas ali daquele lugar e tal. Não tem nenhuma cena graficamente visual. E aí é aquela coisa, né? Nenhuma cena que pudesse ser recriada é tão assustadora quanto aquela que a gente cria na nossa cabeça, né? Ouvindo a coisa real. Agora, só para fazer uma contextualização, assim, porque assim, eu acho que não romantiza a profissão e tudo mais. Mas o New York Times sai como o bambambam da história. E tem todos os méritos. Dito isso, tem uma série de relatos que dizem que o New York Times já tinha noção dessa história por muito tempo. Funcionários do New York Times diziam que o editor de cultura sabia disso e bloqueava que qualquer notícia contra o Weinstein fosse publicada. O cara que cobria, depois da publicação dessa matéria, o cara que cobria a Casa Branca, o correspondente de Casa Branca do New York Times, sofreu acusações de que também fazia... Como é que é o nome dele? Glenn Trush. De que ele também fazia abuso com outras funcionárias. E o New York Times bancou ele, o que deixou muita gente lá dentro putaça, com razão. Então, assim... isso uma das também não é no filme fala, né? Que a história foi levantada e foi abafada várias vezes. Né? Não, tem uma delas que diz ali, eu acho que é a McGowan, né? Que ela não é das vítimas, é a que auxilia uma das vítimas, que era uma das funcionárias. Né? A McGowan fala em dado momento que, eu denunciei todos esses casos e isso saiu na página de moda, né? Saiu uma nota na página de moda. Então, cara, é completamente incrível que elas tenham hesitado muito em falar, porque, cara, o fio não é aquela história de a corda arrebenta onde ela é mais fraca, porque não existe nem a comparação de grossura dessa corda. Vocês têm mais alguma coisa? Eu ia falar dos spoilers, mas nós já fomos nos spoilers, né? Então acho que... Mas como tu disse, é um filme difícil de ter spoiler, né? Porque a gente sabe a história, é uma história recente, não é uma história de 20, 30 anos atrás, né? É uma história que todo mundo acompanhou de quase 4, 5 anos, e que ainda está desenrolando, né? Agora me vem à cabeça E foi uma história que deu pontapé inicial para várias outras, né? O Kevin Spacey, o próprio caso do Woody Allen, que já vinha de anos, as denúncias ganharam tração e ele acabou sendo... não se chegou a ser cancelado, mas foi subcancelado, porque os filmes dele ganham bem menos notoriedade agora do que ganhavam. Não chegam mais tanto. Não chegam mais no circuito, então várias outras celebridades acabaram sendo... aquele outro, como é que é o Franco, aquele, como é que é o nome? James Franco. Não, tem vários. Tem vários que entraram nessa... tem um outro do caso do tem um outro filme que eu acho que é sobre um caso
eu confesso que eu não sei a data, não sei se é posterior ou anterior, que é na mesma levada, e esse sim não era tão famoso, que é aquele filme Escândalo, né? Que é com a Margot Robbie, a Boomshell, Nicole Kidman e a Charlize Theron. e a Charlize Theron, isso. Que é sobre... mas aí é sobre a Fox, né? Isso, tá na Amazon. É um caso também... Aliás, a Fox chega a ser mencionada, né, nesse filme. Sim, a Fox é meio... Não é vilãzinha, é um pouquinho capanga do vilão, assim. No primeiro ato. Faz ali. um capanga de vilão. Uma coisa que a gente não falou, e aí eu ia dizer, e depois fiquei pensando que talvez pode ser aí a nossa falta de lugar de fala, porque eu ia dizer que, assim, apesar de ser um filme que toca em temas super, super pesados e complicados, né, e ainda muito recentes, ele não é aquele filme assim que, tipo, ele é de embrulhar o estômago assistindo o tempo inteiro. Ele consegue acompanhar ele e tal, te envolver na história. Mas, de novo, é uma coisa que eu não sei se... Eu acho que ele bate muito mais pesado numa mulher do que na gente. Uma mulher assistindo deve ser bem mais difícil. Eu acho que aquela cena, por exemplo, que a gente falou do corredor, para uma mulher é sim de embrulhar o estômago. Mas é achismo. Aquela cena, pra mim também é assim. Mas o que eu quis dizer, eu não acho que o filme seja todo assim, de tu ficar contorcido na cadeira e tal. Eu concordo, mas acho que ela tem um peso diferente. Essa é aquela falta que faria, assim, né? Eu acho que tem alguns filmes que eu gosto, mas eu acho eles mais importantes do que bons. Recentemente eu vi, por exemplo, aquele Mulher Rei. Eu acho ele um filme importante, mas eu acho ele mais importante do que propriamente bom. Esse não, eu acho que ele é na mesma medida bom e importante. Tu falou uma coisa aí que são as coisas que mais me incomodam em comentários assim de... é bom ou é ruim? É necessário. Não, cara. Pode ser necessário, mas se ele for bom, ele vai envolver mais gente ainda, entendeu? E esse é um caso que eu acho que ele é necessário, é importante, e o enredo te prende, a história é universal. Então, né? Desculpa aí, então. Não, tu falou, tu introduziu pro... Eu sei. Um pouco sobre a questão da gente se sentir impactado ou não. Assim. Eu acho que ele é um filme forte, sim, ele é um filme incômodo. Ele não traz reproduções fiéis dos atos, assim, tipo, ele não mostra o estupro fisicamente, né? Ele não mostra o Harvey Weinstein de frente, mas o cara que eles botaram de costa é igual ao Harvey Weinstein de costa. O Harvey Weinstein é parecido. Na verdade, o Harvey Weinstein até agora está sendo identificado não pela nuca, né, por outra parte. Sim. Mas, enfim, o filme ele é chocante até por isso, assim, sabe? Porque tem filmes que tu te choca pela questão mais visceral, né? Que nem eu falei, a gente falou no comentário passado do filme que é Até os Ossos, aquele, em que a questão física importa. E eu acho que quando tu corta a parte física, eu acho que ela acaba tendo um peso até maior, assim. Que nem foi quando o Henrique falou na questão do áudio. Eu acho que o áudio, ele tem um impacto maior, não mostrando a cena, do que se tivesse alguém representando aquela cena ali. Então, tu te sente quase como um voyeur do caso, sem tu poder intervir, assim. Tu tá vendo que o cara tá fazendo alguma coisa, que a mulher tá desesperadamente querendo sair daquele quarto de hotel e não consegue, o cara tá segurando ela, ou tá impedindo ela de sair de alguma forma, e ela tá desesperada para sair dali, e tu não pode fazer nada em relação àquilo ali. E é uma coisa em que tu tá sem conseguir ver, sem conseguir enxergar, tu tá só ouvindo aquilo ali e te dá uma sensação claustrofóbica importante. Assim. Então, acho que isso causa um incômodo, acho que ainda maior do que se fosse uma coisa visual. Assim. Então, acho que a diretora, que é uma diretora que eu gosto muito, que depois eu fui me lembrar que ela é a diretora do Nada Ortodoxa. E mais, ela foi uma atriz que fez uma série alemã, 1983, que eu gosto bastante. Ela fez Alguma relação com o ano? Hã? Alguma relação com o ano? Com o ano, não tem nada a ver com o Grêmio, embora seja em relação, mesmo ano do Grêmio, mas tem relação com a Alemanha Oriental, Ocidental, Guerra Fria e tal. E ela faz a tia do personagem principal, que é uma espiã da... Mas ela, como diretora, é uma série que bastante gente viu, uma série bastante elogiada, aquele Nada Ortodoxa, acho que é da Netflix, né? Ela dirige 4 episódios. Acho que é isso, então, né? Vamos fazer as dicas da semana rapidinho, né? Porque essa semana já teve dicas aí no episódio que o Márcio e o Luiz fizeram da Vandinha, da nossa quarta-feirazinha. Então vamos lá, dicas da semana. Começando com o Márcio Gomes. Pois é, tô
Márcio vai pensar, começando com... Não, eu até tenho, Não, vai. até tenho. Meu baú tá quase sem dica, porque eu Vai dei lá, dica então, essa semana então já. embala aí. Como eu tô... A dica que eu ia dar, vocês já deram aqui, que é o filme aquele, o Barbarian, né? O Noites Brutais, que eu vi essa semana. Mas daí eu tava pensando aqui, acabei achando... Quando você tava falando, achei uma que eu vi esse final de semana. Assim, não é novo, é um documentário que tá no YouTube, na real. Parece ser uma coisa cabeça, mas não é. É um documentário sobre uma pianista, a Martha Argerich, que é uma pianista clássica, uma das... Não, a melhor que tem por aí. Mas o filme não é sobre... especificamente sobre ela, sobre a relação dela com a filha, por isso que o filme é tão legal, assim. O nome é Bloody Daughter, filha sangrenta, uma coisa assim, que é o apelido que o pai dela dava para a filha, que é a diretora do filme. E o filme trata da relação dela com a filha, assim, da relação das duas e como é difícil dela lidar com o fato de não só a mãe dela, no caso a Martha Argerich, ser famosa, mas ser quase que uma sumidade, a maior pianista de todos os tempos. E essa dificuldade de transitar no meio. Tanto é que ela conta um caso de quando ela era pequena, ela via aquele monte de gente cercando a mãe dela, ela mordeu o dedo de um daqueles fãs que pediu autógrafo e tal. Então, e daí a vida atribulada, assim, tipo, a primeira filha dela, ela meio que abandonou no orfanato para ir fazer turnê pelo mundo, e daí a avó sequestrou a filha do orfanato, o pai denunciou dela, passou anos sem poder ver a filha. Enfim, tem várias tretas, assim, que mostram essas dificuldades de pessoas que têm esse status de poder conciliar a vida profissional, que é uma vida extremamente espetacular, com a vida pessoal e como tu conectar com as pessoas que estão próximas de ti. E eu acho que o filme tenta fazer isso e faz isso bem, assim. Então, mesmo quem não gosta de música clássica, acho que vai conseguir ver e se emocionar com o documentário. Tá no YouTube, é Bloody Daughter, mas se botar Martha Argerich, Doc também acho. Henrique. Pois é, em filmes e séries, sem muitas novidades, né? Eu também vi o Barbarian. Todo mundo tá vendo a Copa do Mundo. Vi o Barbarian nesse domingo aí, achei muito bom. Mas vou dar uma dica bem específica para quem se interessa. O Barbarian, a gente fica falando aqui, para quem procura estar no Star Plus, né? Noites Brutais. E, enfim, uma dica bem específica, o Matthew Perry, ator que fazia o Chandler Bing em Friends, lançou faz um mês e pouquinho o livro de memórias, né? Chama Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Amigos, amantes e a grande coisa terrível. Ele fala basicamente sobre o seu vício em substâncias, em álcool e remédios controlados, principalmente, e como ele teve muito, muito perto de morrer várias vezes, né? E como ele... Uma história pesada e tal, mas também de superação, porque ele... Como tentar ajudar outras pessoas e levar essa mensagem adiante virou meio que o grande propósito de vida dele. Ele tem dado várias entrevistas sobre esse assunto. E o livro, assim, por isso que eu disse que é bem específico. O livro ele não tem tradução ainda, mas tem no YouTube um audiolivro em inglês. E eu nunca tinha escutado o audiolivro, mas nesse caso me fiquei envolvido porque ele é lido pelo próprio Matthew Perry. Então é uma voz bem conhecida ali, é a pessoa que escreveu a história realmente. E para quem não souber inglês, temos um vídeo de 8 minutos em português no meu canal falando sobre isso. É só colocar Henrique Massaro lá no YouTube que vocês acham, viu, Carlos, como é que eu fiz a dica e logo linkei pro meu negócio. Alto jabá. Cara, eu vou dar uma dica de podcast, porque esses dias eu vi o Kaman, aquele, né, sempre em frente, e fui atrás de ver se algum podcast tinha falado, e aqui eu achei pouca coisa. E aí eu dei de cara com o podcast da Directors Guild of America, que é a Associação dos Diretores lá. Chama The Director's Cut, a DGA Podcast. Que são episódios, basicamente são 2 diretores sempre conversando sobre algum filme. Inclusive, eu estava olhando aqui, tem um episódio sobre o Ela Disse, que é com a Maria Schrader, a diretora, falando com o R.J. Cutler, que é um diretor menos conhecido, mas ele é o cara que dirigiu, por exemplo, aquele documentário da Billie Eilish, que é muito bom, que tem na Apple, e ele também é o cara que dirigiu um documentário sobre o John Belushi. E assim, só para dar uma ideia, são sempre 2 diretores conversando. Só para dar uma ideia, a 23 de novembro, há poucos dias, saiu um episódio sobre o Fabelmans, que é o novo filme do Spielberg, né, que é o favoritaço para ganhar o Oscar e tudo mais, que é nada mais, nada menos que o Spielberg conversando com o Paul Thomas Anderson. Então, assim, esse é o nível das conversas do podcast. E são conversas rápidas, assim, meia hora, 40 minutos.
Mas é muito bom, assim, porque fala dos filmes e das carreiras dos caras. Rápida, meia hora, 40 minutos. Não! Tem conversa longa, tem pra ti, podcast, 6 horas. Não, tu escuta um podpá da vida, você tem entrevistas de 1h30, de 2 horas. Pro padrão de podcast que se tem hoje em dia, meia horinha é papum. Nós aqui é mais demorado que isso aí. Inclusive, para não me alongar muito, vamos acabando por aqui, né? A gente fica por aqui então, e aí... Afinal, não tem nenhum Spielberg nem nenhum Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson não respondeu a nossa ligação. O Spielberg mandou uma mensagem dizendo que talvez fale. Mas a gente vai ficando por aqui, senão a Mari vai me matar. Certo? E a edição, ela me lembra aqui que na verdade também a edição é do Aleph Alencar, certo? Um abraço e até semana que vem.